segundo bloco do programa Super Mais. Hoje nós temos Natan dos Santos com um quadro de desenvolvimento profissional e o tema é muito bacana. É um tema encomendado, né? Isso aí, Carol. Tudo bem? Legal estar de volta com você mais uma vez, os amigos que nos acompanham. E hoje com um tema encomendado, como você mesmo disse, e encomendado por você. Exatamente. No outro programa nós falamos sobre essa pessoa aqui, né? Esse tipo. Esse formato. Assim, esse formato. E nós vamos falar um pouquinho aqui para vocês pensarem, né? Quantos nós não trabalhamos com uma equipe grande. E aí vale refletir em casa. Vamos falar sobre o... Já que você falou em pensar... Vamos começar com uma pergunta para o pessoal de casa. Ah, é? Não vai entregar assim não? Não, já ia falando. Não, mas assim, é porque esse tipo de bate-papo que a gente tem, é legal que a gente sempre acaba pensando em alguma pessoa. Isso é uma inevitável. Nunca é pra gente, não. Sempre é pra alguém. Então, para que as pessoas possam se divertir fazendo isso, o tema de hoje é puxa-saco. Quem conhece algum puxa-saco? Ou melhor, quem não conhece um puxa-saco? Né? Então, vamos falar sobre isso hoje, enquanto o pessoal está pensando lá, deixa eu ver, de quem que eu vou lembrar, de quem que eles vão falar. Nós vamos dar uma pincelada nesse perfil de profissional, né, que a gente encontra, infelizmente, em todo lugar. Num grupo sempre tem um puxa-saco. Sempre tem. Juntou. Raramente não se tem o tal. E quando ele não existe, digamos que ele é eleito, mesmo não sendo. Não sendo, porque, às vezes... É até uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção, que às vezes a pessoa até por se esforçar, por trabalhar mais, vamos dizer assim, se ela não tiver uma atenção, ela passa uma imagem para a equipe de puxa-saco. A equipe também pode querer estereotipar a pessoa por motivo de ciúme, né? Para derrubar, como a gente diz, né? Isso acontece também. Então, puxa-saco, ele é um termo pejorativo? É mal visto? E é popular, né? A gente não consegue falar de forma diferente para esse tipo de profissional, que é aquele que acaba tomando atitude a mais do que realmente é necessário. E quando isso ultrapassa os limites profissionais, que você, peraí, esse cara tá fazendo isso só para tirar uma onda, para chamar atenção, quer mostrar para o chefe dele ou para a equipe que ele é melhor. Então, assim, são atitudes que a gente não recomenda para ninguém. Para ninguém. Mas, Natan, o chefe não pode gostar do puxa-saco? O puxa-saco não pode ser um extremo colaborador do chefe? Mas o que acontece? Quando o próprio chefe percebe que aquilo não é uma atitude natural e voluntária para o bem da empresa, vamos dizer assim, que ele está tentando, na realidade, se promover, isso pode ser muito ruim. Já não passa confiança, né? Volta naquela questão do programa passado, do querer matar o chefe. Dos perfis diferentes de chefe. Algum pode se aproveitar disso. Também tem disso. Então, o puxa-saco já é ruim do mesmo jeito. Já não vai ser legal da mesma forma. E outros podem olhar para isso como uma coisa muito ruim e vamos pro finalmente, talvez até gerar uma demissão da pessoa. Poxa, eu creio que você estava fazendo isso para me ajudar, pensando no bem da empresa, mas você está fazendo para se promover? Ou porque alguém te colocou uma pilha? Porque tem esse tipo de puxa-saco. Né? Que a galera duvida você fazendo não sei o que, não sei o que lá. Aí o cara vai e faz, fica todo mundo rindo dele, ele achando que fez uma grande ação, mas não, ele virou ali cobaia. É incrível como numa empresa, né, junto um grupo, junto uma equipe, sempre surgem, né, os tipos e saber conviver é uma arte mesmo, né? Você tá aí pensando, se tem um puxa-saco na sua empresa, tá ligando, fulano, assiste o programa. Vamos também pensar se não seria o caso de você pensar nas suas atitudes, né? Será que nós somos o puxa-saco? As nossas atitudes que comprovam realmente quem somos. E, como você falou bem, existe muito esses diferentes tipos de pessoas, não tem como. E hoje viver em sociedade é o grande desafio. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade. Então, os grupos, né, as tribos, a dificuldade está aí. Então, quando a gente fala até usando tribo, né, que às vezes é a galerinha da rua, pessoal do skate, por exemplo, porque reúne as pessoas que gostam de uma mesma coisa e vai curtir aquilo ali. É até um pouco mais fácil porque todo mundo gosta da mesma coisa. Agora, quando você traz isso para dentro de uma empresa, nem todo mundo gosta da mesma coisa, nem todo mundo trabalha do mesmo jeito, é igual família. Nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Aí nisso que começa a surgir esses personagens diferentes. E hoje, falando do puxa-saco. Uma das coisas que eu quero falar, Carol, é
como lidar com esse ser. Como lidar com puxa-saco? Tem fórmula? Tem. Como é? Primeiro de tudo, identificar, que talvez seja até mais difícil. Você olhar, pô, esse cara faz isso só para puxar o saco mesmo. Então, eu preciso me preservar. Porque às vezes esse puxa-saco ele pode ser pra gente, porque o cara quer ficar bem, que tem disso também. Não é só pro chefe, puxa-saco pro chefe. Não. Ele pode ser puxa-saco, eleger alguém na equipe. Isso, vamos tirar essa questão de puxa-saco e colocar, por exemplo, o cara quer fazer uma média. Fazer média. Não, eu, tipo assim, qualquer coisa que você me pedir eu faço, na hora que for, ser aquele bonzinho. E talvez a pessoa não seja realmente isso. A gente até tá usando essa imagem aqui, que representa o quê? De repente, na frente da equipe, eu sou o bonzinho. Mas num bastidor, eu sou aquele que... Ele age em cada um. Então, é complicado, isso é muito perigoso. E são características do puxa-saco. Então, o aprender a lidar está muito nisso, em identificar realmente as atitudes da pessoa e o perfil da pessoa. E aí você tem que criar maneiras de se defender. Isso aí. Ele pode ser invasivo também. Com certeza. Né? Com começar a te ligar fora do horário do trabalho, não é isso? Não pode... como eu falei, tudo que começa a sair das questões profissionais. Às vezes no final de semana, o cara quer te dar um bom dia, uma boa tarde, sem um motivo. É porque, tipo assim, ei, eu tô ligando pra saber como é que você tá. Chato mesmo. Pô, nem sempre você tem uma amizade a esse ponto. Principalmente na questão profissional. Se tem, ótimo. A gente tá falando aqui que quem trabalha não pode ser amigo, não. Pelo contrário, tem que ser. Mas às vezes você vê que no grupo não existe essa prática. E existe alguém que faz isso, que também não faz com todo mundo, faz só com você. Opa, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa, tem algum interesse diferente. Entendi. Aí. Então, o como lidar está justamente nisso, de você perceber que aquela pessoa ela está buscando coisas que de repente você nem pode dar. E para a pessoa não se tornar um puxa-saco sem querer, de repente é prestar atenção nisso, porque as pessoas podem estar realmente querendo agradar, mas deixa a amizade acontecer naturalmente, né? É isso, né? Isso é o que a gente já traz como segundo tópico, que é o como não ser um. Ah, perfeito. Como não ser um puxa-saco, Natan? Difícil, né? Difícil. Porque o que é um agrado para você, de repente para mim não é. Eu vou medir de uma forma, você vai medir de outra. Então, isso é muito sensível. O que ajuda a gente criar esse caminho, não tem jeito, é o relacionamento. É você perceber o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, como ela reage a certos elogios ou até mesmo as críticas. E você vê, pô, eu sei que essa pessoa não gosta disso. Tem que avaliar, então. Tem que avaliar. E impor limite. Os dois lados. Com certeza. Eu me limitar e eu impor limite para... Até que ponto eu permito me relacionar com as pessoas a esse ponto. E eu trago de volta tal palavra, que para mim é a que rege muitas das coisas que a gente vive nesse âmbito profissional e o relacionamento profissional que vai fazer com que a gente se desenvolva, que é o que? A percepção. Quando a gente fala de percepção, a gente fala de não só perceber o ambiente, a gente fala de perceber as pessoas, a gente fala de nos perceber, que na maioria das vezes é muito mais difícil até, porque como a gente brincou no começo, a gente logo pensa em alguém quando a gente está falando de algum personagem. Raramente olha a gente, pô, esse cara tá falando pra mim. Acho que eu tô exagerando. Principalmente se vem acompanhado de crítica. Ou até mesmo de um termo pejorativo, como a gente está descontraindo o assunto hoje. Então, realmente, você pensando na percepção o tempo todo, como a gente gosta de falar, é fechar o seu dia, analisar as atitudes que você fez. Pô, isso aqui foi legal? Isso aqui foi legal? A pessoa gostou? Qual é a reação dessa ação? E às vezes você acha que a pessoa quer ser tratada de um jeito, você de repente descobre que não é bem por aí, estremece com o passar dos anos a relação, né? Tem a proximidade mesmo. Tem que avaliar. Um exemplo é com criança. Tem criança que adora aquela coisinha, tem criança que não gosta. E se você chegar e ficar muito com essa brincadeirinha assim, a criança vai fazer cara feia, vai chorar. Perde a criança. E tem criança que só vai para esse nível depois de uma conquista, que você vai, brinca, dá um oi, um tchauzinho, a criança se acostuma, né? Mãe costuma dizer que ela... minha filha não estranha ninguém. Então, é justamente isso. A gente não pode ser um estranho na nossa equipe. Tem que começar devagar. E nem ser um estranho para o chefe, principalmente, que é onde mais acontece a questão do puxa-saquismo. Exatamente. Se é que existe essa palavra. Então, o como não ser
é dessa forma. Peraí, será que isso aqui que eu estou fazendo não é demais? Não. Será que eu não estou invadindo? Será que eu não estou ultrapassando o limite? Eu nunca vi mais alguém fazendo isso. Mas, pô, será que ninguém faz porque está todo mundo com a visão tapada ou eu que estou avançando demais? Demais. Então, tem que ter um cuidado. É uma linha muito tênue, né? E como eu disse, o segredo está realmente no relacionamento. E principalmente o que ajuda muito isso é o tal do relacionamento extra-trabalho. Sim. É aquele momento do café. Você sempre fala isso, né, Natan? Isso é muito importante. É o momento do café, é o momento do almoço, tem que ter é um aniversário, alguma coisa que você sai desse ambiente do trabalho que a pessoa vai falar de alguma outra coisa que não seja trabalho. E aí você conhece melhor. E ali você identifica. Não acontece também de numa empresa terem várias pessoas, né? E assim, as pessoas não serem muito colaboradoras, as pessoas não... eu pego, né... Pego 8 horas da noite, saio 6 horas e ponto final. O funcionário bate cartão. Bate cartão. E aí aquele que quer fazer um algo a mais, você tá achado de puxa-saco? Não acontece? Aí que vem a questão da percepção também. Nós não podemos fazer isso se eu não tenho disponibilidade de fazer, eu não posso julgar o outro porque ele faz. Mas da mesma forma eu tenho que analisar. Pô, ele não está fazendo isso só para fazer uma média. Passa um dia com ele, analisa o trabalho dele, vê se de repente ele não está enrolado ali, precisou ficar depois da hora porque ele quer adiantar. Vê se ele não está sendo proativo, porque a proatividade é muito confundida às vezes com o puxa-saquismo. Porque o cara já está olhando na frente, pô, amanhã um dia vai ser enrolado, quer saber, eu vou ficar mais meia hora hoje para adiantar. Só para fazer média com o chefe, não sei o quê. E às vezes isso aí, então tome cuidado para não ser um puxa-saco e nem fazer uma injustiça com alguém, né? Transportar, né? A culpa, digamos assim. Né? E, Carol, para a gente finalizar, muito importante, como a gente falou de percepção, então tem 3 dicas, vamos dizer assim, para você que está em casa assistindo, que de repente se interessou pelo assunto, está se perguntando, será que eu estou sendo um puxa-saco? Ou será que eu estou sendo injusto com aquela pessoa que eu chamo de puxa-saco? 3 dicas básicas. Como me veem, como eu me vejo e quem realmente sou. Se a gente parar para analisar, são 3 pessoas diferentes. Né? Porque me veem de um jeito, eu me vejo de um jeito e quando eu paro para ver quem realmente eu sou, nasce um outro Natan. Terceira pessoa. Então tem que fazer uma análise disso tudo para ter um perfil, vamos dizer. Eu costumo dizer, Carol, que para a gente julgar, ou melhor, para a gente conhecer alguém, a gente precisa se conhecer primeiro. Porque às vezes a gente acaba julgando a pessoa por um formato que a gente mesmo criou. A sua maneira de ver, né, faz aquela pessoa se transformar. Às vezes, por exemplo, a gente chama a pessoa de irritada, mas às vezes é a gente que é irritado, que se irrita por qualquer coisa. Ou então você que causa essa irritação. Ou seja, então o importante, isso serve não só para esse assunto do puxa-saco, mas para quem quer ter um desenvolvimento profissional, pensando em relação com as pessoas, que é tão importante, como a gente fala sempre aqui também, que a gente passa muito tempo no trabalho, a gente tem que se dar bem com as pessoas que a gente trabalha, é pensar nisso, pensar em quem realmente eu estou sendo. E isso é esse mix de como as pessoas me veem, porque às vezes eu acho que eu estou sendo uma coisa, mas as pessoas estão me vendo totalmente diferente. Isso a gente descobre como? Conversando, buscando as pessoas sinceras para falar sobre você, ou seja, é a parte das críticas também, não tem jeito. Tem que ouvir. Como eu me vejo, que às vezes a gente se acha uma coisa que a gente não é. E isso a gente vai perceber ouvindo o que as pessoas falam da gente. Olha só que responsabilidade. No final a gente, caramba, quem realmente eu sou? É juntar um pouquinho desses dois para eu ver, não, realmente eu sou assim, sou responsável? Não, sou responsável pelo que as pessoas falaram. Eu achei que era, eu não sou. Ih, cara, eu sou um puxa-saco. Preciso melhorar. Ou não, poxa, fulano que eu falei que era puxa-saco, tá vendo? O cara só tá preocupado em trabalhar melhor. De repente, tá muito melhor do que eu, que tô aqui perdendo meu tempo. Olha só. Falando da pessoa, tô perdendo meu tempo fazendo conta, né? Julgando as atitudes da pessoa. Verdade. Então, a dica é essa. É percepção. E primeiro perceber a gente. Perfeito. É aquela coisa, antes de olhar para o jardim do vizinho... Tem que limpar o nosso, né? Vamos limpar o nosso, porque aí a gente não vai... Os puxa-sacos talvez vão sumir. Porque a gente fica tão preocupado com a gente que a gente não vê o que os outros estão fazendo. Aí depois que você achar que o seu já está legal, aí beleza, vai procurar puxa-saco. Então tá jóia.
Bom, muito bom, né? Para tudo tem uma solução. Isso aí. Natan, obrigada pelo tema. Obrigado você. Tá? E se vocês tiverem alguma ideia, algum tema, quiserem sugerir aqui, né? Vocês estão aí no trabalho, tem um empecilho, um problemão para resolver. Tem o Natan aqui, o e-mail está passando para vocês, tá? Entrem em contato, qualquer dúvida, sugestão, podem perturbar o Natan. Por favor. Como já aconteceu, estamos aqui justamente para isso, para levar para você que acompanha, que gosta do programa, esses assuntos do nosso dia a dia de trabalho, para que aconteça o desenvolvimento profissional que a gente tanto busca. E para mim é sempre um prazer poder estar nesse bate-papo tão legal. Muito bom. Obrigada, Natan. Obrigado, Carol. Super Mais agora vai para o intervalo e depois dessa entrevista tem a nossa receita na Cozinha Super Mais. Não sai daí.